Era uma manhã de sábado no Rio de Janeiro. O tipo de manhã que começa tranquila, que tem aquela luz suave entrando pelas janelas de uma cobertura em Botafogo, com o cheiro do café ainda no ar e a preguiça natural de um fim de semana que deveria ser silencioso. Mas naquele apartamento, às 10 horas da manhã, não havia silêncio nenhum. Havia gritos. Havia o barulho surdo de objetos quebrando. Havia uma porta de geladeira sendo arrancada com uma força que não vem de lugar nenhum bom. Havia uma mulher de 77 anos, atriz, figura conhecida no universo artístico brasileiro, recuando dentro da própria casa enquanto o filho de 44 anos avançava em sua direção com um saca-rolhas na mão. E foi um cachorro que salvou a situação. Um dos cães da atriz reagiu, avançou, deu tempo para que ela se afastasse. Os vizinhos, assustados com a gritaria que já atravessava as paredes, ligaram para a polícia. E quando os agentes chegaram àquela cobertura no bairro mais elegante da Zona Sul carioca, o que encontraram foi o caos de uma família que havia tentado, por muito tempo, esconder suas rachaduras por trás de uma imagem pública que não tinha espaço para imperfeições. O filho foi levado à 10ª delegacia de polícia. A mãe ficou no apartamento, sozinha, rodeada de pedaços de copos quebrados e de uma porta de geladeira que já não tinha mais lugar onde ficar. E a filha mais famosa dessa família, a que vive em São Paulo, a que é conhecida por praticamente todo o Brasil, recebeu a notícia à distância e tomou uma decisão imediata. Ligou para o seu advogado, porque Luciana Gimenez, que havia construído uma vida inteira sobre a imagem de uma mulher forte, independente, que sobreviveu aos julgamentos do mundo e saiu de pé, agora precisava apagar um incêndio familiar que estava ameaçando queimar tudo o que ela havia construído com tanto custo. Mas antes de entender o que aconteceu naquele sábado, antes de entender o que levou um homem de 44 anos a esse nível de descontrole dentro da casa da própria mãe, é preciso voltar. É preciso entender quem são essas pessoas. Quem é Vera Gimenez por trás da atriz? Quem é Marco Antônio por trás do ator que o Brasil conheceu como Urubu de Malhação? E quem é Luciana Gimenez por trás da apresentadora, da mãe do filho de Mick Jagger, da mulher que o mundo inteiro julgou e que nunca pediu permissão para continuar vivendo do jeito que quis? Porque essa briga que foi parar na delegacia não começou naquele sábado. Essa briga teve anos, teve camadas, teve silêncios que foram acumulando pressão até que não havia mais como segurar. Se você ainda não conhece esse canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui a gente conta histórias reais de forma honesta, profunda e humana, sem julgamentos fáceis, sem sensacionalismo vazio. E essa história em particular vai te surpreender em mais de um momento. Luciana Gimenez nasceu em São Paulo em 1970. Filha de Vera Gimenez, a mesma atriz que décadas depois seria o centro do episódio que sacudiu a imprensa. O pai biológico de Luciana saiu de cena cedo, e Vera, que era artista, que vivia no universo instável da televisão e do teatro, criou a filha com a independência de quem não tem muito espaço para a fragilidade. Luciana cresceu vendo a mãe trabalhar, cresceu vendo a mãe ser forte, cresceu absorvendo, mesmo sem perceber, a lição de que quando o chão some, a mulher continua. E essa lição ficou tão funda, que décadas depois, quando o mundo inteiro estava apontando o dedo para Luciana Gimenez e julgando cada escolha que ela havia feito, ela conseguiu continuar de pé com uma firmeza que nem ela própria sabia de onde vinha. Mas essa é uma parte da história que ainda vai ser contada. Porque antes disso, há Vera, há Marco Antônio. Há uma família que carrega complexidades que vão muito além do que os holofotes sempre mostraram. Vera Gimenez teve 2 filhos com pais diferentes. Luciana, de um relacionamento anterior, e Marco Antônio, do seu vínculo com o ator Jesse Valadão, figura importante do cinema e da televisão brasileira, que faleceu em 2006. 2 filhos, 2 mundos diferentes. Luciana foi em direção à fama com uma velocidade que ninguém esperava, que ninguém teria como prever. Marco Antônio foi em direção à carreira artística também, com talentos que lhe valeram papéis na Globo e em outras emissoras, mas com uma trajetória que nunca alcançou o mesmo nível de visibilidade da irmã. E essa diferença, silenciosa no começo, foi crescendo, ano após ano, papel após papel, manchete após manchete, até que em algum momento,
Sem que ninguém marcasse a data exata, a sombra da irmã famosa começou a ser grande demais para um homem que também havia sonhado com uma carreira própria, com um nome próprio, com uma história que fosse reconhecidamente sua. O que acontece quando a vida de um irmão cresce demais e a do outro vai na direção oposta? O que acontece com um homem que um dia teve trabalho, apartamento, independência e que pouco a pouco viu tudo isso escorregar pelos dedos? O que acontece com a relação entre mãe e filho quando eles passam a dividir um mesmo teto depois de décadas separados, com ressentimentos, com frustrações, com a bebida ocupando os espaços que o emprego não preenche mais? Essa resposta chegou naquele sábado de março de 2026. Chegou com gritos, chegou com um saca-rolhas na mão, chegou com uma sirene de polícia no bairro de Botafogo. E ainda há partes dessa resposta que a maioria das pessoas não sabe. Partes que revelam uma verdade muito mais profunda do que o escândalo de superfície que a imprensa publicou. Para entender Marco Antônio Gimenez, é preciso entender primeiro quem era Jesse Valadão. Porque o pai importa. Porque a ausência também importa. Jesse Valadão foi um dos grandes galãs do cinema e da televisão brasileira nas décadas de 1960 e 1970. Um homem de presença física marcante, de uma virilidade que a câmera captava com facilidade, que construiu uma carreira sólida e deixou uma marca real no audiovisual do país. Mas Jesse Valadão também foi um homem que viveu intensamente, que não era conhecido pela discrição, que tinha uma relação complexa com os limites que a vida impõe. E Marco Antônio cresceu com o peso desse nome, com o peso de ser filho de alguém que o Brasil conhecia, mas que nem sempre estava presente da forma que um filho precisa que um pai esteja. Jesse morreu em 2006. Marco Antônio tinha 24 anos. E a morte de um pai, especialmente de um pai com quem a relação é complexa, deixa feridas que às vezes demoram uma vida inteira para aparecer. Marco Antônio Gimenez tentou construir uma carreira artística por conta própria. Não estava pedindo favor. Não estava usando o nome da irmã como trampolim. Atuou em novelas da Globo como Mulheres Apaixonadas, Sete Pecados, Caras e Bocas e Malhação. Foi em Malhação, nas temporadas de 2005 e 2006, que ele ganhou maior visibilidade, interpretando o personagem Urubu com uma naturalidade que conquistou o público jovem. Havia talento ali. Havia uma entrega genuína. E havia também a esperança de que aquele fosse apenas o começo, que os papéis fossem crescer, que a carreira fosse se consolidar da mesma forma que a de tantos outros atores que passaram por aquelas mesmas novelas da Globo e foram construindo uma trajetória sólida ao longo do tempo. Mas o mercado de televisão brasileiro é cruel com quem não está no topo. E para quem não está no topo, os papéis vão rareando. Os chamados vão diminuindo. As reuniões que antes aconteciam começam a não acontecer mais. E um dia, sem aviso formal, sem carta de demissão, sem nenhum ritual de encerramento que pudesse ajudar a processar a perda, o telefone simplesmente para de tocar. Marco Antônio foi enfrentando essa realidade aos poucos. Trabalhos esporádicos, participações menores, projetos que não saíram do papel. E enquanto a carreira foi encolhendo, a vida foi pedindo contas. Aluguel, condomínio, a manutenção de uma vida adulta independente que custa caro numa cidade como o Rio de Janeiro. Você já parou para pensar no que significa para um artista o momento em que o telefone para de tocar? Não é só uma questão financeira, é uma questão de identidade, de propósito, de quem você é sem o trabalho que sempre definiu quem você era. Se você já passou por isso, ou conhece alguém que passou, deixa um comentário aqui. Porque essa parte da história de Marco Antônio é muito mais universal do que parece. Em dezembro de 2024, Vera Gimenez revelou em entrevista que o filho havia voltado a morar com ela. Não foi uma notícia glamurosa, não foi contada como vitória. Foi contada com aquela delicadeza de mãe que tenta ao mesmo tempo proteger o filho e ser honesta sobre a situação. Vera disse que Marco estava desempregado. Disse que tiveram que vender o apartamento dele para reorganizar a situação financeira. Disse que o filho havia voltado para casa, para a cobertura em Botafogo onde ela morava. E disse com aquela generosidade maternal que contrasta com a crueldade das circunstâncias, que era grata por não estar mais sozinha. Que Deus havia mandado o filho de volta para que ela não ficasse tão sozinha.
mas a convivência entre uma mãe de 77 anos e um filho de 44, que voltou a morar com ela depois de anos de independência, depois de uma carreira que não deu o retorno esperado, depois de frustrações acumuladas que não encontraram lugar para ser processadas, não é uma convivência simples. Nunca é. Por mais que o amor seja real, por mais que a generosidade exista dos dois lados, há tensões que a boa vontade não consegue dissolver por completo. Há um filho que chega em casa como se fosse um fracasso, que se olha no espelho e vê um homem que esperava estar em outro lugar da vida. Há uma mãe que o ama, mas que também carrega seus próprios medos, sua própria fragilidade de 77 anos, sua própria visão sobre o que deveria ter acontecido de outra forma. E há a sombra de Luciana, que está em São Paulo, que tem uma vida estruturada, que é famosa, que é financeiramente sólida e que ajuda o irmão. Paga mesada, paga plano de saúde, resolve as situações que precisam ser resolvidas. Essa dinâmica, ao longo dos meses, foi criando um ambiente muito mais carregado do que parecia por fora. Porque quando um homem adulto depende da irmã para cobrir despesas básicas, quando vive na casa da mãe sem perspectiva clara de quando isso vai mudar, quando a bebida começa a ocupar os buracos que o trabalho e o propósito deixaram, as coisas se acumulam de um jeito que não tem mais como ser contido indefinidamente. Fontes próximas à família afirmaram, após o episódio que foi parar na delegacia, que aquele sábado de março não havia sido a primeira vez que houve tensão dentro daquele apartamento, que episódios anteriores já eram conhecidos pelas pessoas mais próximas, que havia um histórico de momentos difíceis entre mãe e filho que nunca havia chegado ao conhecimento público, mas que existia, que a explosão daquele sábado não foi um relâmpago que caiu do céu sem aviso. Foi o resultado de uma pressão que vinha se acumulando há muito tempo dentro de uma cobertura de Botafogo, que de fora parecia apenas o apartamento elegante de uma atriz conhecida. E enquanto tudo isso acontecia no Rio de Janeiro, Luciana Gimenez estava em São Paulo, distante geograficamente, mas não distante emocionalmente, porque Luciana sempre foi o elo central dessa família, o ponto de referência, a que tem estrutura para resolver o que precisa ser resolvido, a que paga as contas que precisam ser pagas. E ser esse ponto de referência, ser essa âncora, tem um custo que raramente aparece nas entrevistas ou nas postagens de Instagram. Tem um custo que fica guardado dentro de quem carrega esse peso, que convive com ele em silêncio, que sabe que a família precisa, mas que também tem suas próprias feridas para cuidar. E Luciana Gimenez tem feridas que muita gente esquece. Tem uma história que começou muito antes de qualquer polêmica familiar de 2026. Tem uma trajetória que passou por um dos momentos de julgamento público mais intensos que uma mulher brasileira já enfrentou na história da televisão. E esse momento mudou quem ela é. Mudou de formas que ainda hoje, décadas depois, ela carrega dentro de si. O que aconteceu com Luciana Gimenez naquele final dos anos 1990 foi a prova definitiva do quanto essa mulher era capaz de suportar. E vai te surpreender saber que, no momento mais difícil de sua vida, alguém que ela chamava de amigo escolheu trair ela da forma mais cruel possível. Em abril de 1998, os Rolling Stones chegaram ao Brasil para uma turnê. O Rio de Janeiro vibrava com aquela energia específica que só uma banda desse tamanho consegue gerar. Festas, movimentação, o tipo de noite em que a cidade para um pouco e celebra algo maior do que ela mesma. E em uma festa numa mansão em Santa Teresa, Luciana Gimenez, que era modelo na época e tinha 28 anos, foi apresentada a Mick Jagger pela jornalista Glória Maria. Ela revelou em entrevistas posteriores que não tinha nenhuma intenção de se envolver com o cantor, que não estava procurando aquilo, que foi apresentada, conversou e que as coisas foram acontecendo de uma forma que ela não havia planejado. Mick Jagger era casado, tinha 54 anos, tinha 4 filhos com Jerry Hall, com quem vivia uma relação de 22 anos. Era uma das figuras mais reconhecidas do planeta, e ainda assim, naquelas semanas que se seguiram à festa em Santa Teresa, houve encontros. Houve um relacionamento casual que durou aproximadamente 1 ano, segundo o que Luciana descreveu. Algo que ela recusou a chamar de namoro porque, segundo ela, não era isso. Era uma conexão que existia, que não tinha nome claro,
que acontecia nos intervalos entre uma turnê e outra, entre um país e outro. E então Luciana descobriu que estava grávida. E quando a gravidez se tornou pública, o que aconteceu foi de uma intensidade que ela não havia tido nenhuma forma de se preparar para enfrentar. O mundo veio em cima de Luciana Gimenez com uma violência que o Brasil de hoje talvez não consiga dimensionar completamente. Era 1999. Não havia redes sociais para dividir o julgamento em fragmentos menores. Havia tabloides. Havia fotógrafos que a seguiam para todo lugar. Havia capas de revistas do mundo inteiro. Havia a imprensa britânica, especialmente, que não tinha nenhuma gentileza a oferecer a uma modelo brasileira que havia engravidado do marido de uma figura pública inglesa. Jerry Hall, com quem Mick Jagger havia construído uma família ao longo de décadas, viu o casamento desmoronar por causa de uma gravidez que ela não havia pedido para saber que existia. E todo o peso desse desmoronamento recaiu, pelo menos na narrativa pública, sobre Luciana Gimenez. Ela foi chamada de tudo. A imprensa internacional foi impiedosa. E dentro do Brasil, que estava descobrindo a história pela primeira vez, as opiniões se dividiam entre a curiosidade e o julgamento, com o julgamento levando vantagem na maioria dos ambientes. Luciana precisou se mover. Saiu do Reino Unido, onde morava na época. Foi para a Austrália, depois para o Brasil, finalmente para Nova York, onde Lucas nasceu, em 18 de maio de 1999. E durante toda essa peregrinação, enquanto o mundo discutia sua vida sem pedir permissão, enquanto os paparazzi estavam do lado de fora de cada apartamento em que ela tentava se esconder, uma traição chegou de dentro, de alguém que ela chamava de amigo. Um homem que havia alugado um quarto para ela quando ela precisava de um lugar para ficar em Miami, que tinha guardado suas coisas, que sabia do que estava acontecendo em sua vida. Esse homem abriu a mala de Luciana, encontrou o diário dela, manuscrito, íntimo, o tipo de lugar onde uma pessoa coloca o que não consegue dizer em voz alta, e vendeu para um tabloide internacional. Pensa no que é isso. Você está no momento mais vulnerável da sua vida. Você está grávida. O mundo inteiro está te julgando. E a pessoa em quem você confiou escolhe esse exato momento para te trair da forma mais profunda possível. Quem aqui já foi traído por alguém de quem não esperava? Porque Luciana Gimenez sabe exatamente como isso dói. Conta nos comentários se você tem coragem. O diário foi publicado. A foto nua que também estava entre seus pertences foi parar em jornais. Luciana, que mais tarde descobriu que seu celular havia sido grampeado pelo mesmo tabloide que a perseguia, contou que foi naquela época que aprendeu uma lição que ficou para sempre, que a fama não protege ninguém, que a exposição pública não cria escudo, que às vezes a exposição faz exatamente o contrário. Abre a pessoa para uma vulnerabilidade de 360 graus que não tem onde se esconder. E que sobreviver a isso exige uma dureza interna que só se constrói depois de muita dor. Mick Jagger assumiu a paternidade de Lucas após o exame de DNA. Garantiu uma pensão mensal considerável e comprou um apartamento de $2 milhões em Nova York. Luciana fez questão, em diversas entrevistas ao longo dos anos, de deixar claro que nunca havia precisado de dinheiro de homem para viver, que já havia passado fome antes, que já havia ficado sem onde morar, mas que de dinheiro de homem ela nunca havia dependido. Era uma forma de reclamar o protagonismo de sua própria história, de não se deixar reduzir a um personagem secundário na narrativa de outrem. Lucas nasceu, Luciana voltou ao Brasil. E aqui, com um filho recém-nascido, com a imprensa ainda à espreita, com o julgamento ainda presente em cada olhar de desconhecido que reconhecia seu rosto numa padaria ou num aeroporto, ela foi construindo o que seria sua carreira na televisão brasileira. O Super Pop, que estreou na Rede TV em 2001, foi o início de uma fase nova, um programa de auditório, de entrevistas, de polêmicas, de debates sobre comportamento e celebridades. Um formato que ela abraçou com uma energia que surpreendeu até quem duvidava, porque Luciana Gimenez na televisão era uma presença diferente. Não tinha a formalidade das grandes apresentadoras, não tinha o distanciamento de quem prefere o roteiro ao improviso. Ela era direta, era pessoal, era às vezes incomum, com gafes de português que viraram piada e com uma espontaneidade que,
dependendo de quem via, podia ser encantadora ou irritante, mas que nunca era indiferente. E durante 25 anos à frente daquele programa, Luciana Gimenez construiu algo que muita gente subestimou. Uma lealdade de público que resistiu a tudo. Resistiu às piadas, resistiu às críticas, resistiu às polêmicas, resistiu às mudanças no mercado televisivo e resistiu também às mudanças dentro de sua própria vida, que foram várias, que foram intensas e que nunca pararam de acontecer, mesmo nos momentos em que tudo que ela queria era um pouco de estabilidade. Em 2006, Luciana Gimenez se casou com Marcelo de Carvalho, empresário ligado à Rede TV. Da relação nasceu Lorenzo, seu segundo filho. O casamento durou 16 anos e terminou em 2018. E quando terminou, Luciana não colapsou. Não desapareceu das telas. Não foi para os jornais contar a dor. Seguiu em frente com aquela qualidade específica que havia desenvolvido desde os piores momentos da gravidez de Lucas. Aquela capacidade de se recompor, que não é frieza, que não é ausência de dor, mas que é simplesmente a certeza de que a dor não pode ser a última palavra. Mas havia uma coisa que Luciana Gimenez não conseguia controlar com a mesma eficiência com que controlava sua imagem pública. Não conseguia controlar o que estava acontecendo a 450 quilômetros de distância, no Rio de Janeiro, num apartamento em Botafogo, onde a mãe e o irmão foram vivendo uma convivência que ficou cada vez mais tensa. E quando essa tensão finalmente explodiu, quando deixou de ser um segredo de família para se tornar um assunto de delegacia, Luciana Gimenez precisou tomar uma decisão. Precisou aparecer numa história que ela havia tentado, por muito tempo, manter fora dos holofotes. E a forma como ela reagiu diz muito sobre quem ela é, mas também levanta questões que não têm resposta fácil. Quando o telefone de Luciana Gimenez tocou naquele sábado de março, com a notícia de que o irmão havia sido levado à delegacia, o que ela fez foi imediato e revelador. Não foi para o Rio de Janeiro. Não apareceu pessoalmente. Ligou para o advogado. Silvio Guerra, seu representante legal, foi acionado para ir à delegacia, para acompanhar o caso, para intermediar a situação entre Marco Antônio e as autoridades. E a decisão de usar um advogado como intermediário, em vez de aparecer ela mesma, não foi covardia, foi estratégia. Foi a escolha de uma mulher que sabe que a presença dela em qualquer situação amplifica o escândalo em vez de contê-lo. Que sabe que seu rosto em frente a uma delegacia do Rio de Janeiro seria capa de tabloide no dia seguinte, e que isso não ajudaria ninguém, nem o irmão, nem a mãe, nem a família. Silvio Guerra foi à delegacia, acompanhou o processo. Saiu de lá com a certeza de que o caso havia sido resolvido administrativamente, que não haveria processo judicial, que a mediação havia funcionado, e então publicou nas redes sociais um comunicado que tentava ao mesmo tempo informar e minimizar. Disse que nem toda ida à delegacia resulta em processo judicial, que o melhor caminho é a mediação e o restabelecimento do diálogo, que o caso havia sido apaziguado de forma técnica e rápida, preservando a relação entre mãe e filho. Eram palavras profissionais, eram palavras corretas, mas não eram palavras que contavam tudo o que havia acontecido naquela cobertura de Botafogo. Porque o advogado disse que não houve agressão, e Vera Gimenez confirmou, não houve agressão física direta. Mas as outras fontes, os relatos que chegaram à imprensa por outros caminhos, contaram o saca-rolhas, contaram a geladeira, contaram os copos quebrados, contaram a lixeira chutada, contaram o tamanho daquela explosão de raiva que uma mulher de 77 anos presenciou dentro de sua própria casa, sem ter como sair, sem ter para onde correr, com a sorte de ter um cachorro que reagiu quando ela mais precisava. E há uma diferença enorme entre não ter sido fisicamente agredida e ter sido aterrorizada. Há uma diferença que qualquer mulher que já viveu algo parecido reconhece imediatamente. Vera Gimenez deu uma entrevista sobre o episódio, a primeira de muitas que se seguiram nos dias posteriores. E o que ela disse naquela entrevista é de partir o coração porque está cheio de amor e de desespero ao mesmo tempo. Disse que o filho é maravilhoso. Disse que não houve agressão. Disse que ele estava bêbado, revoltado da vida, desempregado. Disse que nos últimos 4 anos ele havia se sentido rejeitado e havia se afogado na bebida.
Disse que não estava disposta naquela manhã e que por isso chamou a polícia. Mas também disse que ele é um filho maravilhoso. Repetiu isso, como se precisasse ter certeza de que o mundo entendesse que ela não estava abandonando o filho ao chamar a polícia, que estava tentando salvá-lo, que o amor de mãe não desaparece quando o filho enlouquece de desespero dentro de sua cozinha, que amor e terror podem coexistir, que uma mãe pode chamar a polícia contra o filho e ainda assim amar esse filho mais do que a própria vida. Essa fala de Vera Giménez, esse amor que não desiste mesmo diante do medo, é algo que muitas mães reconhecem. Há mães que amam filhos que as machucam. Há mães que ficam, que chamam a polícia e ainda assim esperam que tudo fique bem. Se você já sentiu isso, ou conhece alguém que sentiu, você sabe do que estamos falando. Esse vídeo é para você também. Luciana Giménez quebrou o silêncio alguns dias depois do episódio, mas de forma calculada. Em uma declaração pública, falou em um leque de coisas que estava acontecendo na família. Não foi específica. Não entrou em detalhes. Não confirmou nem negou os relatos mais graves. Manteve aquela característica de quem sabe que cada palavra dita em público é uma munição que pode ser usada de formas que a pessoa não controla. E ao mesmo tempo, nos bastidores, as providências haviam sido tomadas de forma eficiente e imediata. Luciana havia organizado a saída de Marco Antônio do apartamento da mãe. Havia alugado um flat para ele, inicialmente por alguns dias, enquanto os ânimos se acalmassem. E havia colocado naquele flat uma pessoa de confiança da família para acompanhar o irmão, para não deixá-lo sozinho, para evitar que novos episódios de descontrole acontecessem sem testemunha ou sem apoio. Essa última decisão, a de colocar alguém de confiança junto com o irmão, é a mais reveladora de todas. Porque não é a decisão de alguém que quer apenas resolver o problema imediato e seguir em frente. É a decisão de alguém que entendeu que o problema é mais fundo do que um sábado de briga e de delegacia, que o problema tem a ver com álcool, com desemprego, com uma sensação de rejeição que vem de anos, que a solução não é simplesmente afastar o irmão da mãe e torcer para que a situação melhore sozinha. É preciso acompanhar. É preciso estar perto mesmo de longe. É preciso fazer o que uma família faz quando um dos seus está em colapso, fechar o círculo ao redor dele. Fontes confirmaram que Luciana Giménez já ajudava financeiramente o irmão há algum tempo. Mesada, plano de saúde, suporte para que ele pudesse manter uma vida minimamente estruturada, mesmo sem o trabalho que havia sustentado sua independência por anos. E essa ajuda financeira, que é um ato de amor em sua essência, também carrega um peso simbólico que é impossível ignorar. Porque quando uma irmã paga a mesada de um irmão adulto, quando ela é quem cobre o plano de saúde, quando é o nome dela que resolve os problemas quando as coisas escapam do controle, a dinâmica da relação muda. O poder se desloca. E um homem que já estava lidando com a frustração de uma carreira que não foi onde ele queria, que já estava sentindo a rejeição de um mercado que havia parado de chamá-lo, passa a carregar também o peso de depender da irmã. Esse peso, invisível para quem está de fora, é o tipo de coisa que apodrece por dentro em silêncio. E é o tipo de coisa que, numa manhã de sábado depois de uma noite de bebida, pode vir à tona de uma forma que nenhuma palavra consegue conter. Mas o que ainda não foi dito, o que ficou em segundo plano dentro de todo o ruído midiático que cercou esse episódio, é uma pergunta que vai muito mais fundo. Uma pergunta sobre Luciana, sobre quem ela é quando a câmera está desligada, sobre o custo emocional de ser a âncora de uma família inteira, enquanto também carrega as suas próprias histórias de perda, de julgamento, de isolamento. Porque Luciana Giménez não é apenas a mulher forte que aparece na televisão, é também uma pessoa que passou por coisas que poucas mulheres suportariam. E a forma como ela passou por essas coisas revela algo fundamental sobre por que ela reage da forma que reage quando a família entra em crise. Há um detalhe sobre Luciana Giménez que o Brasil tende a esquecer porque a imagem que ela projeta é tão forte, tão consistente, que acaba eclipsando a pessoa que existe por trás dela. O detalhe é este. Durante 25 anos, Luciana Giménez ouviu piadas sobre seu português. Ouviu que era burra. Recebeu o apelido de Lucianta de um colunista que achou inteligente ridicularizar a forma como ela falava.
Viu o próprio trabalho ser constantemente diminuído por pessoas que decidiam que a apresentadora de programa popular não merece o mesmo respeito que a apresentadora de telejornal. E ela continuou. Passou por isso tudo, foi apontada, foi imitada, foi caricaturada, e continuou aparecendo no dia seguinte. Continuou falando ao microfone. Continuou sendo ela mesma com uma insistência que, se olhada com atenção, é em si mesma um ato de coragem notável. Em 2023, quando já estava com mais de 50 anos e com uma carreira consolidada de décadas, Luciana revelou algo sobre si mesma que poucas pessoas esperavam. Disse que é demissexual, que só sente atração quando há um vínculo emocional estabelecido, que sua sexualidade não funciona da forma como as pessoas assumem que a sexualidade de qualquer um funciona. Foi uma revelação que chegou sem drama, sem estratégia aparente, sem querer construir uma narrativa de vitimismo ou de heroísmo. Chegou como uma informação sobre quem ela é, sobre como ela experimenta o mundo, sobre uma parte de si mesma que ela havia levado tempo para entender e nomear. E então, no começo de 2025, chegou a demissão. Após 25 anos apresentando o Super Pop, após um quarto de século sendo o rosto mais reconhecível da Rede TV, o contrato de Luciana Gimenez com a emissora foi encerrado. O episódio gerou ruído. Vera Gimenez, sempre a mãe que defende, fez questão de se pronunciar. Em nota, expressou tristeza pela situação da filha e não perdeu a oportunidade de alfinetar a emissora. Circulou nos bastidores a informação de que a então esposa do dono da Rede TV, Daniela Albuquerque, teria tido influência na decisão. Não é uma história simples, não é uma história que se conta em poucas palavras. Mas o que importa para o nosso relato é o que essa demissão representou para Luciana Gimenez como mulher, como profissional, como pessoa que havia construído 25 anos de vida dentro daquelas paredes. Perder um trabalho de 25 anos não é perder um emprego, é perder uma identidade, é perder a estrutura que organizou a sua vida por tanto tempo que você não se lembra claramente de quem você era antes. É acordar numa manhã e não saber onde ir, não saber para quem você é importante de uma forma profissional, não saber qual é o lugar no mundo que é seu e que foi tirado sem que você pedisse. Luciana Gimenez enfrentou isso depois de tudo o que já havia enfrentado antes. Depois de 1999 e da gravidez que o mundo inteiro julgou. Depois do casamento que terminou em 2018. Depois de anos sendo ridicularizada por não falar o português da forma que as pessoas achavam que deveria ser falado. Depois de tudo isso, mais essa. E foi nesse contexto, nesse período de reconstrução pessoal e profissional, que o episódio do irmão explodiu. Que a família, que ela havia tentado gerenciar à distância, com recursos financeiros e com a ajuda de um advogado, entrou em colapso público de uma forma que não havia como conter. É impossível não pensar no custo de ser a pessoa que está sempre resolvendo, a irmã que paga as contas, a filha que fica de olho, a mulher que liga para o advogado quando o mundo desaba. Tem gente que carrega o peso de uma família inteira nas costas e ainda assim precisa acordar todo dia e parecer que está bem. Se você conhece alguém assim, ou se você é essa pessoa, você entende o que essa história está dizendo sobre Luciana Gimenez de uma forma que vai muito além do escândalo. O que aconteceu depois do episódio da delegacia foi igualmente revelador. Marco Antônio foi para o flat alugado pela irmã. A pessoa de confiança ficou com ele. Vera Gimenez ficou no apartamento de Botafogo, o apartamento que agora tinha a porta da geladeira quebrada e os copos estilhaçados como lembrança física do que havia acontecido. E a família tentou, da forma como famílias sempre tentam, reorganizar o que havia desmoronado. Vera deu declarações à imprensa nos dias seguintes, que foram ao mesmo tempo a voz de uma mãe que ama e de uma mulher que está exausta. Disse que o filho se sente rejeitado, que ficou desempregado e que a bebida virou refúgio, que ela sabe que ele é maravilhoso, mas que não estava disposta naquela manhã, que chamou a polícia porque era o que havia para fazer. E em nenhum momento, Vera Gimenez pediu para que o mundo tivesse pena de Marco Antônio. Ela pediu compreensão, pediu que as pessoas entendessem que desemprego, frustração e álcool fazem o que fazem com um ser humano, que um homem que se sente rejeitado pelo mercado,
que viveu à sombra de uma irmã famosa, que dependeu da generosidade de outras pessoas para se manter de pé, chega a um limite. E que quando chega a esse limite, às vezes o limite explode dentro de uma cozinha, numa madrugada de sexta para sábado. Não porque ele é mau, não porque o amor desapareceu, mas porque a dor tem que ir para algum lugar. E quando a dor não encontra um caminho saudável para sair, ela encontra um caminho destrutivo. O problema do alcoolismo não foi mencionado explicitamente por nenhuma das partes com essa palavra. Mas o que foi descrito por Vera, pela imprensa, pelos relatos que chegaram de fontes próximas à família, aponta nessa direção com uma clareza que não precisa de confirmação verbal para ser reconhecida por qualquer pessoa que já conviveu com alguém que bebe para suportar o que não consegue suportar de outra forma. E essa é uma realidade que atinge famílias de todas as classes sociais, de todos os níveis de fama ou anonimato, que não respeita endereço e que não se resolve com um apartamento alugado por alguns dias enquanto os ânimos se acalmam. O que essa família precisava, e o que se espera que esteja acontecendo por trás das câmeras, era de um acompanhamento profissional para Marco Antônio, de um espaço onde ele pudesse falar sobre a carreira que não deu certo, sobre o pai que morreu cedo, sobre a irmã famosa, sobre os anos de desemprego, sobre a bebida, sobre tudo o que foi crescendo enquanto a vida foi encolhendo. Há algo na história de Luciana Gimenez, de Vera e de Marco Antônio Gimenez que vai muito além do episódio de março de 2026. Há algo que essa história diz sobre o que acontece dentro das famílias que vivem sob os holofotes, sobre as ilusões que a fama cria e sobre as realidades que a fama não consegue proteger ninguém de enfrentar. Porque do lado de fora, a família Gimenez parecia uma coisa. Vera Gimenez, a atriz que criou filhos artistas. Luciana Gimenez, a apresentadora que sobreviveu ao escândalo mais barulhento da televisão brasileira e construiu 25 anos de carreira. Marco Antônio Gimenez, o ator que havia feito novelas na Globo e tinha um nome associado a produções conhecidas. Do lado de fora, essa família era uma família de artistas. Era sucesso, era visibilidade. Era o tipo de história que as revistas gostam de contar em edições especiais sobre famílias do entretenimento brasileiro. Mas do lado de dentro, a história era outra. Do lado de dentro, havia uma mãe de 77 anos vivendo sozinha num apartamento que ficou grande demais depois que os filhos foram embora, que recebeu de volta um filho desempregado e em crise não por comodidade, mas por amor, porque o amor de mãe não tem condições prévias. Havia um filho de 44 anos que havia tentado construir uma identidade própria dentro de um universo em que o nome mais conhecido da família não era o dele, que havia tentado ser ator com o seu próprio talento, que havia conquistado papéis reais em produções reais, e que havia visto essa conquista escorregar pelos dedos de uma forma que ele não havia conseguido elaborar sem se machucar. E havia uma irmã que estava a 450 quilômetros de distância, resolvendo as crises com cartão de crédito e advogado, porque é isso que ela sabe fazer. É essa a forma que ela encontrou de estar presente em uma família que ela ama, mas que não consegue segurar com os braços porque a vida dela também está acontecendo, em São Paulo, com seus próprios capítulos em aberto. Luciana Gimenez disse uma vez, em entrevista que circulou amplamente, que há 25 anos recebe críticas dirigidas à questão dos homens ao seu lado. Que parece que sempre tem um fantasma de um homem ao lado dela, seja o fantasma de Mick Jagger, seja o fantasma de Marcelo de Carvalho, seja o fantasma de qualquer relação que ela tenha tido e que o julgamento externo insistia em usar para diminuir o que ela havia construído por conta própria. E ela disse algo que ficou. Disse que já passou fome, que já não teve onde morar, que já não teve nada, mas que de dinheiro de homem ela nunca havia precisado. Essa afirmação, que pode soar simples numa primeira leitura, é na verdade uma declaração de independência que vem de um lugar muito profundo. Vem de uma mulher que sabe que a narrativa sobre ela nunca será completamente controlada por ela, que o mundo vai sempre ter uma versão diferente da sua versão, que o julgamento não para, e que a única resposta possível a isso é continuar. É ser ela mesma com uma consistência que o julgamento não consegue erosar. Mas a parte da história que pouca gente conecta a essa narrativa de força e independência é exatamente a parte da família.
Porque a mulher que diz que nunca precisou de dinheiro de homem é a mesma mulher que paga a mesada do irmão, que cobre o plano de saúde do irmão, que aluga um flat de emergência para o irmão quando a situação explode, que liga para o advogado às 10 da manhã de um sábado quando a mãe está sozinha num apartamento com copos quebrados e uma porta de geladeira arrancada. Há uma contradição aparente aí. Uma contradição que, quando olhada de perto, não é contradição nenhuma. É simplesmente a complexidade de uma mulher real. Uma mulher que é independente e que ainda assim sustenta os que dependem dela, que é forte e que ainda assim está cansada, que resolve e que ainda assim não sabe como resolver tudo. A gente vive num mundo que adora criar narrativas simples sobre pessoas complexas. Luciana Gimenez forte, Marco Antônio fraco, Vera Gimenez vítima. Mas a vida real não funciona assim. Nunca funcionou. E é por isso que histórias como essa precisam ser contadas com cuidado. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre alguma coisa, compartilha com alguém que você acha que também deveria ouvir essa história. E se você quer continuar tendo acesso a histórias contadas dessa forma, com profundidade e com respeito, se inscreve nesse canal agora. O que aconteceu depois que a poeira baixou? Marco Antônio ficou no flat. A pessoa de confiança permaneceu com ele. Vera Gimenez voltou à sua rotina, a uma vida que agora era um pouco mais silenciosa e também um pouco mais assustadora, porque quando a pessoa que estava dentro de casa desapareceu, a solidão que ela havia dito que havia ido embora voltou a ocupar os espaços. E Luciana Gimenez, em São Paulo, seguiu em frente da única forma que sabe, com o olho no problema e o pé no chão, tomando as providências que precisavam ser tomadas, pagando o que precisava ser pago, dizendo o mínimo possível em público sobre o que estava sentindo por dentro. Há algo nessa família que é profundamente brasileiro, profundamente humano. Há a mãe que criou filhos de pais diferentes, que trabalhou, que foi atriz, que ficou em pé quando as condições diziam para cair. Há a filha que foi para o mundo, que foi julgada pelo mundo, que sobreviveu ao mundo e voltou mais dura e mais ela mesma do que antes. Há o filho que ficou, que não teve o mesmo trampolim da irmã, que não teve a mesma sorte nos momentos certos, que tentou e que às vezes a tentativa não foi suficiente. Essa não é uma história de vilões. É uma história de 3 pessoas que se amam e que não sabem sempre como se ajudar sem se machucar, que vivem sob pressões diferentes, mas igualmente reais, que carregam heranças de pais que foram embora cedo, de carreiras que exigiram muito, de uma fama que iluminou alguns e deixou outros na sombra. E no final, o que fica dessa história não é o escândalo, não é a manchete, não é o saca-rolhas, nem a porta de geladeira arrancada. O que fica é uma pergunta. A mesma pergunta que fica depois de toda a história familiar que vai parar em delegacia, em advogado, em manchete de portal de entretenimento. O que fica é: o que vem depois? O que vem depois de uma família que chegou ao limite e que foi exposta de uma forma que não dá para desfazer? O que vem depois de um filho de 44 anos que foi levado à delegacia pela mãe, que ficou num flat alugado pela irmã, que tem ao lado uma pessoa de confiança que ele não pediu para estar ali? O que vem depois de uma mãe de 77 anos que ficou sozinha no apartamento com os copos quebrados e que ainda assim disse ao jornalista que o filho é maravilhoso? E o que vem depois de uma Luciana Gimenez que resolveu mais esse capítulo da distância, que voltou para a sua vida em São Paulo, que ainda está construindo o que vem depois dos 25 anos de super pop, que ainda está sendo ela mesma num mundo que nunca parou de julgá-la? A resposta é a mesma para todos nós. O que vem depois é a vida, bagunçada, contraditória, cara, complicada, com portas de geladeiras arrancadas e com mães que chamam a polícia, mas que ainda assim dizem que o filho é maravilhoso, com irmãs que pagam a mesada e que ainda assim ficam a 450 quilômetros de distância, com uma família que é imperfeita, porque todas as famílias são imperfeitas, mas que é uma família. E às vezes, no meio de tudo, isso precisa ser suficiente. Obrigada por ter ficado até aqui. Histórias como essa não são fáceis de contar nem de ouvir, mas são necessárias, porque por trás de todo nome famoso há pessoas reais, com dores reais, com famílias reais que não cabem na foto perfeita do Instagram.
Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, o caminho é simples. Se inscreve, ativa o sininho e traz alguém que você sabe que vai querer ouvir o próximo vídeo. A gente se vê aqui.